Olá, bem-vindo de volta ao meu podcast, espero que estejam bem. Hoje vou fazer sem vídeo, só áudio, peço que entendam, é muito mais fácil para mim, mas este caso realmente também é muito duro para falar em frente a uma câmera, por isso decidi vir só com o áudio. E como prometido, hoje vou fugir de casa dos Estados Unidos da América e trago-vos para a Europa. Este caso é super diferente, eu nunca ouvi ninguém falar, por isso decidi fazê-lo depois de ver o filme sobre ele. E infelizmente existem mais crimes destes do que nós imaginamos, por isso quis falar sobre ele, porque não é algo que nós ouvimos muito. E hoje vamos para a Alemanha, como eu já tinha falado no outro vídeo, e o filme que eu vi, sabe-se lá por qual razão não existe na Netflix, por isso não há em português. É um filme alemão e retrata esta história, mas não encontro em lado nenhum este filme, a não ser no YouTube em alemão. Por isso merecia muito estar em mais sítios, em todas as línguas, para toda a gente conhecer, mas é estranho e triste. Mas não é um filme da Netflix, não é? Por isso, pronto. Por isso, eu fiquei muito chocada porque não conheço esta história. Eu já vivi na Alemanha e não conhecia esta história. E eu convivi com muitas culturas diferentes, diariamente, e não conhecia mesmo esta história, e imagino que em Portugal é que não se sabe mesmo, não é? E pronto, vamos lá falar sobre este crime. É sobre uma família turca, mas eu quero já falar que eu adoro turcos. Para mim são das melhores pessoas e as minhas maiores amigas são muçulmanas e turcas, por isso isto mexeu muito comigo, apesar de nenhuma delas terem alguma vez passado por algo parecido. Por isso é que ainda me chocou mais, não é? E não é algo que aconteça assim com muita frequência, por isso não se sabe. Mas mais no fim vou falar porquê. E não vou falar mal de religiões nem de culturas, simplesmente vou contar o caso como ele é, como eu entendi, e pronto, mais uma vez é só para dizer que eu adoro os muçulmanos e acho que são uma comunidade muito chegada e calorosa, e eu adoro simplesmente do fundo do meu coração. Ok, então vamos lá. Hoje vou-vos falar da história de Hatun Ainur Surucu. A Hatun nasceu no dia 17 de janeiro de 1982 em Berlim. Nós vamos tratá-la por Ainur porque ela gostava de ser tratada por esse nome, porque tem um significado mais ou menos de alguém que... É mais ou menos o significado de alguém que brilha mais que a lua. Os pais dela emigraram no início dos anos 70 para a Alemanha, para Berlim. O pai era Kerem Surucu, nasceu em 1940 na Turquia, e a mãe era Hanim Surucu, também na Turquia, e não sei o ano que ela nasceu. Eles tiveram 9 filhos, 5 rapazes e 4 raparigas. Ela foi a primeira filha, mas os pais já tinham tido 4 outros filhos antes dela, que eram os 4 rapazes mais velhos. Só o mais velho nasceu na Turquia, o resto foi tudo na Alemanha. A família era super religiosa e a Ainur ia para a escola e era muito boa aluna, mas infelizmente no 8º ano a família dela tirou-a da escola na Alemanha. E eu vou aqui explicar o tipo de nível de escola, porque não tem nada a ver com o caso, mas eu gosto simplesmente de explicar estas coisas. E então, na Alemanha, na secundária, existem 3 níveis diferentes de escolas. Então, existe com vários níveis, ok? A primeira, que é a mais baixa, chama-se Hauptschule, que é a mais básica, só vai até ao 9º ano. Depois já a Realschule, que é a do meio, que vai até ao 10º ano, e depois tem o Gymnasium, que vai até ao 12º. Isso é definido depois do 4º ano, dependendo das notas que tens.
Depois eles lá decidem para que escola vais, e no 6º ano eles ainda dão a segunda oportunidade para, se tiveres boas notas, eles deixam-te ir também para o nível seguinte. Mas depois disso ficas na escola que estás, e se mais tarde, quando acabas, se quiseres continuar a escola, podes fazê-lo, mas já é tipo como se fosse cursos à parte. Isso aí é coisas à parte que mais tarde se pode fazer. Se acabares o Hauptschule, que é o mais básico, a 9ª classe, quiseres terminar o 10º ano, tens que ir para outra escola depois de terminar o 10º ano. Normalmente é em 2 anos. Também existe num ano, mas normalmente é mais em 2 anos. E também posso dar o meu exemplo, porque eu fui com 9 anos para a Alemanha, quase a fazer 10, por isso eu já entrei para a 4ª classe e então nunca na vida podia entrar para outro nível a não ser o mais baixo, e foi isso que eu fiz. E mais tarde, depois, como tive boas notas, consegui fazer o 10º ano, que é o Realabschluss. E pronto. Na Alemanha não precisas ir para a universidade para ir para um escritório, ou seja, enfermeira, como em Portugal. Dependendo de qual nível tu tens, depois podes tirar cursos mais 3 anos além da escola. Por exemplo, tu fazes o Realabschluss, que é o do meio, que é o 10º ano, e depois podes ser, sei lá, enfermeira, trabalhar no escritório. Pronto, mas se tiveres só o 9º ano também tens outras oportunidades, mas tens sempre que fazer o curso, que é mais 3 anos. Dependendo do curso, claro, há cursos 4 anos, mas é um curso como em Portugal, só que recebes dinheiro também, e tens prática e teoria sempre. Podes estar um tempo de 6 semanas, por exemplo, num escritório, e 6 semanas, por exemplo, na escola. Ou então 3 dias por semana, por exemplo, no trabalho, e 2 dias por semana na escola. Mais ou menos assim, dependendo do curso que se queira tirar. É assim que funciona na Alemanha, e recebe-se dinheiro normalmente, dependendo do curso. Há poucos cursos que não se recebe dinheiro. Pronto. Estou a contar isto porque o nível de escola na Alemanha é super complicado e nunca ninguém entende, por isso tentei simplificar aqui. E desculpem se vos confundi um bocadinho, mas eu não sei explicar coisas pela metade, quando sei mesmo bem alguma coisa. Eu simplesmente quero explicar bem. Se calhar esqueci-me aqui de alguma coisa, mas para ser mais rápido, porque eu sei mais ou menos como é que isto funciona, pronto. Ok. Ela estava no nível mais alto de todos, e acreditem que é mesmo difícil, por isso ela era mesmo muito boa aluna, a Ainur. Ou seja, se ela tivesse continuado a estudar, ela podia ser o que quisesse, bem, que quisesse, porque, como eu já falei, se tivermos o 12º ano, podemos fazer todos o tipo de cursos que nós quisermos. E para ir para a universidade é tipo para ser advogado, médico mesmo, assim, mas de resto não precisávamos ir para a universidade. Mas os pais dela tiraram isso porque tiraram-na da escola para ela ir para a Turquia se casar com o primo dela. Ela tinha apenas 15 anos. Ela foi super contra a vontade, porque ela nunca teve esse sonho de seguir os passos da família dela. Ela queria continuar a estudar, mas porque era importante para a família dela, ela lá foi para a Turquia e casou-se com o primo. A família dela estava muito feliz, mas ela não, claro. Após um ano, ela voltou para a Alemanha, para a casa dos pais, grávida. O marido dela tinha-lhe batido e não podia aceitar, e ela não queria aceitar isso. A família dela estava super zangada, disse que ela tinha de voltar para a beira do marido, mas ela disse que não ia fazer isso. A Ainur cresceu na Alemanha. Ela tinha hábitos que não se enquadravam na família dela. Ela queria ser livre, então havia coisas que ela não admitia e impunha-se. Os pais dela não concordaram com a escolha dela de divorciar-se do marido, mas quem não gostou nada mesmo foram os irmãos. Eles ficaram muito contra ela. Os pais acabaram por aceitar que ela voltasse para casa, mas para isso ela tinha que ser muito reservada e ajudar a mãe a fazer as coisas de casa.
Ela, entretanto, teve um bebê chamado Jan, que significa vida. Ela viveu com os pais e os irmãos, mas eram 11 na casa. E mesmo que alguns já tivessem saído, ainda assim eram bastantes, não é? As raparigas dormem num quarto e os homens noutros, nunca se podem misturar. Mas a Ainur não queria mais viver assim. E foi a uma casa de acolhimento para mães jovens e os pais e irmãos não gostaram nada disso, mas ela queria ser mais independente. Lá ela conheceu uma amiga que ficou do lado dela para sempre. A Ainur depois conseguiu terminar a escola, ou seja, ela foi estudar para ter pelo menos o nível mais baixo de escola, que eu já falei, e procurou ajuda psicológica para lidar com tudo que ela estava a lidar com a família. Com a amiga, ela às vezes saía para uma discoteca ou bar, entretanto, ela decidiu tirar o lenço da cabeça e se maquilhar, e quando a família dela descobriu foi uma grande discussão. Mas depois ela também conseguiu um apartamento para ela e para o filho e foi tirar o curso de eletricista. Era o que ela queria ser e vamos ser sinceros, não há muitas mulheres eletricistas agora. Vamos imaginar nos anos 2000, não é? Que era bastante raro. Mas para mim isto só mostra como ela era diferente e queria seguir os sonhos dela contra tudo e todos. Mas só porque ela queria ser independente e tinha a própria cabeça, isso não quer dizer que ela queria estar sozinha. Ela não conseguia largar a família dela, ela procurava as irmãs e a mãe para estarem juntas e o filho dela começou a ir para a casa dos avós e ele era muito adorado por todos, ao contrário da Ainur. Depois a Ainur conheceu um rapaz, super normal para nós, mas não para a família dela, porque além de tudo, que ela já tinha ido contra eles, ela tinha um namorado e o namorado era alemão. E isso eles simplesmente não queriam aceitar, porque para eles já era mau ela estar a separar-se, não é? E ainda por cima arranjou um namorado que nem é muçulmano. Os irmãos dela começaram a persegui-la, a ameaçá-la, a torto e a direito, para ela o deixar e meter o lenço na cabeça, em vez de andar a fazer poucas vergonhas. Isto é o que os irmãos dela diziam, mas acima de tudo eles diziam que ela estava a manchar o nome e orgulho da família e que todos já estavam a falar mal dela. Ela continuou sempre a tentar ter tudo, mesmo a saber que não podia, e com tantas ameaças e perseguições, o namorado dela não aguentou a pressão e separou-se dela, o que é super compreensível, eu acho, não é? Mas ela gostava realmente muito dele e ele dava-se muito bem com o filho dela, mas simplesmente ele já não podia, mas isto fez com que a Ainur fosse bastante abaixo. Depois a família dela continuou com as ameaças e para ela deixar de andar com as irmãs que ainda as levava para o mesmo caminho. Ela só dizia à mãe que era filha dela. Ela virava-se para a mãe e dizia: mãe, mas eu sou tua filha, eu só quero o teu amor. Tu tens que me amar. Ela não conseguia sair. Ela queria ser amada, mas queria ser diferente, ter o caminho dela. Pronto, mas ninguém queria aceitar. Ela tinha um irmão mais novo, que praticamente foi o que tomou conta da família quando os irmãos mais velhos saíram de casa, e o pai deles cada vez mais ia passar alguns meses em Istambul, e com isso ele sentia que tinha de manter respeito na família. A irmã dele, penso que tenha sido a do meio, um dia trouxe uma amiga ao local de trabalho dele. Essa rapariga era turca também e também curda, igual a eles. Eu não falei isto, mas eles eram curdos, e muçulmana. Tudo igual, só que ela não era religiosa, nem usava lenço, mas ela achou-lhe piada e começou a usar lenço e queria se casar com ele. O nome dela era Melek. O pai da Ainur começou a ficar frágil de saúde e todos achavam que era mais ou menos o desgosto por causa da Ainur ser assim. Em 2005, a Ainur estava a pensar de mudar de cidade, se libertar mesmo a sério da família. Ela estava a dias do exame final para poder ser eletricista. As ameaças eram cada vez piores e ela teve de ir para a casa da melhor amiga viver com o filho para ninguém saber onde ela estava. Mas eu penso que ela ainda tinha o apartamento dela na altura. E no dia 7 de fevereiro de 2007, o irmão mais novo, Ayhan, foi ao apartamento dela ameaçar mais uma vez e ela passou-se.
Ela disse que ele não tinha nada a ver com quem ela andava, nem o que ela fazia da vida dela. Ele disse a ela, ok, tudo bem, e disse, podes-me acompanhar à paragem do autocarro, se vais saber. E ela disse, ok, vamos, e lá foi ela. Lá ele virou-se para ela com uma arma apontada, perguntou, arrependes dos teus pecados? E atirou nela 3 vezes na cabeça. Ela não sabia que ele tinha uma arma nesse dia. A Ainur tinha 23 anos, quase a sair da cidade e da vida da família, mas o irmão não permitiu isso. O Ayhan tinha 19 anos. Ele e os irmãos confessaram a Melek, a namorada do Ayhan, que cometeram todos os crimes. Nesse exato momento que eles disseram a ela, e eles estavam no autocarro, e disseram que tinham direito de fazer isso com todos que estavam no autocarro porque são todos pecadores. Não seguem Deus, a bem dizer, não é? Da maneira que eles querem interpretar. Ela calou-se e ficou a pensar nisso. Ela foi a testemunha-chave no caso contra eles. Ela admitiu tudo que eles tinham dito e isso lixou-lhes a vida. Ela e a mãe dela tiveram de ir para a proteção da justiça. Lixou-lhes a vida a ela e à mãe, que eu quero falar aqui. Ela teve de fugir e mudar de nome. Volto a dizer, a mãe dela tinha uma vida boa e uma empresa de limpezas. Ela teve de abdicar disso para a Ainur ter alguma justiça. A melhor amiga da Ainur também foi ao tribunal testemunhar contra eles. E ela também tinha um irmão que não falam muito neste caso, por aquilo que deu-me a entender no filme, porque o filme é mesmo baseado na vida real, não é? Ela tinha um irmão que era bom, que não ameaçava nem nada e só aconselhava ela a sair, fazer a vida dela e deixar tudo. Esse irmão nunca foi contra ela. O Ayhan foi a tribunal no dia 13 de abril de 2006 e foi condenado à prisão durante 9 anos e 3 meses. Os irmãos foram libertados porque não havia provas suficientes para os manter lá, mas suspeita-se que os irmãos estiveram envolvidos e que foi um deles que arranjou a pistola. Mas não há provas. 9 anos não é nada para um crime deste, obviamente, principalmente quando estamos habituados a penas duras dos casos dos Estados Unidos. Mas na Alemanha as penas são mais ou menos como em Portugal e não como na América. O que aconteceu foi que no dia 4 de julho de 2014 ele saiu da prisão, mas parte da pena dele é que ele tinha de voltar imediatamente para a Turquia quando saísse da prisão. Por isso foi isso que aconteceu. Ele foi para a Turquia para ver a dos outros irmãos. Os irmãos tinham ido para lá viver há anos, mas eles são procurados na Alemanha e se eles saírem da Turquia, eles vão imediatamente presos porque há provas que eles estiveram envolvidos agora. A Turquia não é obrigada, vou dizer oferecer, não é? Mas não é obrigada a entregar os seus cidadãos a outros países para irem para a prisão. Por isso, eles lá estão seguros e vivem uma vida super normal, são pais, são casados. A aldeia que eles vivem é muito antiga, como se tivesse parado no tempo, não desenvolveu nem nada, e assim é a mentalidade deles, porque dizem que apoiam o que o irmão fez e que não mudavam nada, que ela manchou o nome da família. Ora bem, este crime que o Ayhan cometeu chama-se crime de honra. Isso é quando um crime é cometido na família porque acham que estão a magoar o nome da família. Vou-vos dizer algumas coisas que eles consideram que são suficientes para haver esses crimes. Pode ser por causa de negar um casamento forçado ou arranjado pelas famílias, terem uma relação que a família não aprova, serem violadas. Gente, se as mulheres forem violadas por causa de algum porco, elas podem ainda por cima ser mortas porque supostamente sujou o nome da família, ok? É isto. Traição, vestir-se de maneira não apropriada, ser homossexual, divorciou-se e não seguiu a religião ou até mudou de religião. Isto são só exemplos. Estes crimes existem demasiado vezes, infelizmente, e costumam ser homens contra mulheres.
Mas não pensem que isto é só em países muçulmanos, isto já vem de muito antes e que começou até em Roma. Na altura, se uma mulher cometesse alguma destas coisas, os homens, por exemplo, da família da mulher, se não fossem contra as mulheres, até eles podiam ser perseguidos. Se virmos filmes e séries a imitar os tempos antigos, não é? Vemos que por uma traição de uma mulher muitas eram mortas, não é? Por isso já é uma coisa de quase sempre, quase que posso dizer, claro que na altura mulheres não podiam matar os homens, mesmo que eles fizessem o mesmo que elas faziam. E por isso eram justificados os crimes de honra do homem contra a mulher. Muitos dos crimes que vemos hoje em dia são, por exemplo, o ataque com ácido, vemos muito isso nas notícias, não é? Mas também há outras formas e a maioria são em público. O que consegui ver foi que são crimes muito difíceis de serem identificados como tal, por isso não há ao certo um número de vítimas, mas pelo que vi são mais de 5.000 mulheres vítimas de crimes de honra, mas estima-se que possa ser mais de 20.000, mas como são difíceis de identificar não se sabe ao certo. O problema é que muitas vezes os homicidas pegam nas vítimas, levam-nas para os países onde isso não é um crime e matam-nas, assim não sofrem também as consequências. Mas quando é um país que tem de levar com penas, aí normalmente é o irmão mais novo a cometer esse crime. Por isso aqui faz sentido que o Ayhan tenha feito o que fez, mas que os irmãos o pressionaram a isso. Mas existe outra maneira, que é os membros da família não cometerem o crime, mas levarem a vítima a suicidar-se. Com isso também significa que ninguém leva a culpa. Existem milhares de casos destes. Algumas vítimas sobreviveram e eu um dia venho aqui contar-vos a história de outras vítimas. A família ficou do lado do Ayhan, mesmo as irmãs dele, claro. O pai da Ainur e do Ayhan morreu em 2007 de cancro, ou seja, 2 anos depois da Ainur morrer. E o mais importante no meio disto tudo é onde está o filho dela, o Can, não é? A Ainur tinha já pedido, se acontecesse algo a ela, que o filho dela não fosse entregue à família dela. Ela suspeitava que podia acontecer alguma coisa, não é? A irmã dela tentou ter a guarda dele, mas não foi aceite. E ela pediu para ser para o pai do menino, mas também foi negado. Por isso, ele foi para uma família de acolhimento. Não foi aceito pelo pai porque ele era da família, não é? Porque o pai do menino é primo da Ainur e por isso não foi aceito ele ser entregue à família dela, como foram eles que cometeram o crime. Ele ia ficar lá até pelo menos aos 18 anos. Ele agora terá uns 23 anos, ou seja, será da idade da mãe, quando a mãe morreu. Eu vi uma entrevista de 2006 do pai do Can a falar. Ele falou lá coisas diferentes do que já falei aqui. Ele diz que a Ainur metia-se muito em tudo, mas que ele estava bem com isso, lá na Turquia, quando eles viviam juntos. E diz que na altura ela foi para a Alemanha para ter um menino, porque a saúde lá é melhor, e como ela era alemã, que ia para lá, que tinha mais direito, não é? Ela foi, mas depois a mãe dela disse que ela só regressava daqui a 2 meses depois do parto. Ele diz que quem não quis que ela voltasse foi a mãe dela. Ele diz que nunca bateu na Ainur. Ele diz que acha que a Ainur nunca disse que ele batia nela. Sinceramente, acho isto bastante estranho, porque ele diz que a amava muito a ela e ela a ele. Se era assim, ela não tinha razões para não voltar. Ele diz que a Ainur atacou a mãe uma vez com uma faca e tudo, porque ela queria que ela voltasse a casar com outro homem, não é? E que a Ainur atacou a mãe com faca e por isso é que ela foi para a casa de acolhimento de mães jovens, porque ela não queria casar com outro homem, por causa que gostava dele, supostamente. Isto para mim então é que não faz mesmo sentido, porque não imagina a mãe dela a querer de propósito que ela manchasse o nome da família, não é? Que ela casasse já com outro, porque eles estavam chateados dela manchar o nome da família, não é? Claro que eu acho que ele bateu mesmo, que tenha sido só uma vez, se calhar, porque ela contou tudo a várias pessoas
No filme conta a história dela. É uma mulher a dar a voz a Ainur, mas é como se fosse a Ainur a falar, mesmo depois de morta. Ou seja, alguém teve de contar a história dela e para mim a maioria deve ter sido o testemunho da amiga dela que esteve sempre lá para ela, não é? Vou continuar a contar sobre a entrevista do marido dela. Eu desejo que isto que ele disse que fosse verdade, não é? Ele diz que a Ainur era feliz na Alemanha e ele diz que uma vez o irmão dela foi à Turquia e disse para ele que a Ainur já não era a mesma e que vivia como as alemãs e que tirou o lenço e vestia-se muito livre e que não conseguiram evitar que isso acontecesse. E ele diz que pensou na altura que a maneira das pessoas vestirem, que isso não influencia em nada que a pessoa é, e que ele dizia isso à Ainur também. Ele diz que ela não merecia o que lhe aconteceu. Sinceramente, eu vou dizer aqui o que eu penso. Quem me dera que fosse assim. Mas estou muito na dúvida. Mas o que sempre achei estranho, e bom, claro, não é? É que ele nunca apareceu mais no filme da história dela. O que quer dizer que ele nunca a ameaçou, nem a chateou, nem foi atrás dela. Por isso, quem tomou as dores todas foi os irmãos dela, não é? Esta história é mesmo muito triste, porque ela só queria o amor da família e que a aceitassem como ela era. E queria ser uma mãe presente na vida do filho, ser livre, ela queria ser feliz, por isso eu acho que isto era simplesmente muito desnecessário, como os outros crimes, mas isto foi mesmo muito desnecessário. E o que mais me chocou, numa entrevista a um dos irmãos dela, o jornalista perguntou se ele reza pela irmã, e ele disse que sim, que reza que Deus a perdoe. Eu acho que Deus tem de perdoar a eles, não a ela, mas isto é a maneira deles pensar, não é? E eles não se arrependem. O Ayhan saiu da prisão em 2014 e foi enviado para a Turquia, como já falei, e lá ele viveu uma vida boa. Abriu lá um restaurantezinho, eles continuam a acreditar que o que fizeram é certo. E eu vou-vos falar aqui de uma série da Netflix que é também um bocado sobre crimes de honra. É assim, a série é mais sobre raparigas numa escola a sofrer de bullying, mas também tem crimes de honra se vocês se interessarem. Foi das poucas séries assim que havia que fala assim sobre estes crimes. Eu vou pesquisar depois mais, mas esta série chama-se Al-Rawabi School for Girls. Pronto, esta palavra é um bocado difícil, se calhar se meter School for Girls aparece. Eu vou deixar o nome em baixo na descrição. Pronto, e estão a fazer a segunda temporada, acho eu. O filme da Ainur, infelizmente, não se encontra em lado nenhum, a não ser no YouTube em alemão. Eu fico muito triste por esta criança ter que crescer sem os pais, por causa simplesmente porque ela não queria seguir as regras dos pais dela, não é? Ela já era maior de idade, não é? Era mais fácil simplesmente deixá-la ir, assim ela ia para longe, também não manchava o nome de mais ninguém porque tinha ido para longe, e nunca mais via ninguém, não é? Nem que fosse para o filho dela, já que eles gostavam tanto dele, pensar assim, não vamos tirar a mãe a ele, não é? Mas eles não pensam assim. Já para não falar que mudou a vida de todos também envolvidos, não é? Eles foram presos, não é? Todos, mesmo que só o Ayhan tenha sofrido as consequências a sério, mas todos podem ser presos a qualquer altura. E ele pode ter agora o negócio dele e tudo, mas a família dele sem dúvida que sofreu as sequelas deles também. Mas para mim também quem me dá muita pena neste caso é a Melek, a namorada do Ayhan, porque conheceu-os mesmo há pouco tempo e a mãe dela teve de deixar tudo para trás para ir com ela, e até hoje elas vivem em medo. E claro, é normal porque eles estão livres, não é? Ninguém sabe onde é que elas estão, elas tiveram mesmo que mudar de nome e tudo, espero que elas estejam em segurança, mas eu vi que a advogada delas falou que elas têm muito medo de serem encontradas. E para mim, claro, muito triste é o Can, não é? O filho, que ele gostava tanto da mãe dele,
E agora vou falar um bocadinho da Ainur. A Ainur era simpática, tinha muita autoconfiança e era muito independente. E apesar de dizerem o contrário, ela gostava de ser muçulmana. Era uma mulher super forte, que sabia o que queria e só não fazia mais por amor à família dela. E não encontrei muito mais, mas vi vídeos dela super feliz quando tinha o namorado dela, o alemão, não é? Super feliz, era aquilo que ela queria. Este caso mexeu mesmo muito comigo, porque já vivi muito perto destas religiões, não é? Desta cultura, e eu adoro-os tanto. Eu sei que é difícil para eles quando alguém mexe o nome e tudo, mas graças a Deus nunca conheci um caso assim. Mas como eu disse, isto não é só os turcos, não é só os muçulmanos, também existe noutras culturas e noutros países, e é simplesmente triste a família tirar a vida à própria família, não é? Em vez de deixar seguir a vida delas. E é assim. Espero que tenham gostado deste vídeo ou deste podcast. Foi mesmo duro, mas muito interessante. Já que vivemos nesta inocência e não conhecemos este tipo de crimes, quis falar sobre isto, porque nunca vi ninguém falar sobre isto. Mas acho que é importante saber, não é? E às vezes, quem sabe, pessoas que vivem nestes países onde há muitas culturas diferentes, não é? Se calhar podemos ajudar de alguma maneira, nunca se sabe, não é? Muito obrigada, até à próxima!